ou ganhamos de presente de alguém mal intencionado que nos deram para nos prender. Você tem uma ideia? Eu fazia um trabalho no presídio em Minas e eu tinha duas células que funcionavam em duas celas, num presídio em Minas. Aí eu ficava orando numa cela, depois saía, ficava no outro horário em outra, toda quinta-feira. E aí, vários presidiários se converteram, e entre eles lá, um cara, eles faziam uns trabalhos artesanais, e aí um me deu uma caneta. Olha só, me deu uma caneta. E nessa caneta, é uma caneta que estava escrito o meu nome, Alzender, vermelho, e ela era em volta de uma linha azul. Então era uma caneta que estava no meu nome, e o meu nome todo amarrado, me deu de presente. Me deu essa caneta, na hora eu recebi alegre. Naquela época a gente não tinha o entendimento que tem hoje. Aí eu peguei a caneta, levei para casa. Pronto, depois que eu recebi aquela caneta, não tive como mais continuar as reuniões nossas lá no presídio, não deu mais para fazer, e resultou que eu fui embora da cidade de lá, que era do norte de Minas, fui embora e acabou que aquele trabalho ficou para trás. E aí um dia eu estava numa outra cidade, já perto do sul da Bahia, entre Minas e Bahia, na divisa. Estava numa cidade que chama Ataleia, que é uma cidade depois de Teoflotone, depois de Nanuque. E aí eu estava lá, e uma batalha, uma luta terrível. E aí orando numa igreja, eu preguei numa igreja, aí uma irmã teve uma visão comigo. E ela teve uma visão, e logo após o culto ela me contou. E ela disse que me viu todo enrolado de arame. E realmente eu estava com muitos problemas. Minha família com problema. E aí eu fui orar, falando para o Senhor, fui orar a Deus, para Deus me dar uma direção e tal. E aí eu lembrei, o Senhor me fez lembrar da caneta. Aí eu peguei a caneta, desamarrei, tirei meu nome, quebrei e tal, joguei fora. E aí então a situação mudou completamente, a coisa começou a fluir. Eu fui pastorear em Recife e tal, o negócio fluiu, foi uma benção. Mas eu só sei que fiquei amarrado com a caneta. O que era ali? Um objeto tranquilo, né? Eu conheço um pastor que, numa igreja grande, em Minas também, a igreja dele bombando, e aí de uma hora para outra, ele começou a ter problema, ministério não rompia, dificuldade, igreja grande. Então ele começou a orar, não sabia o que estava acontecendo, não conseguia orar, tendo dificuldade para orar, os intercessores com dificuldade. Aí ele foi buscar o Senhor, aí ele lembrou, Deus mostrou a ele, que ele tinha ganhado uma garrafa, e dentro da garrafa tinha o nome dele, Pastor Fulano. E então Deus mostrou para ele, naquelas garrafas com areia, já viu o que os caras fazem com areia? E o nome dele estava dentro, Pastor Fulano. E a vida dele no ministério começou a ficar preso. E aí então Deus mostrou, ele foi lá, pegou a garrafa, quebrou, jogou fora e tal. A coisa desandou. A coisa voltou, ou melhor, voltou ao normal. O que era aquilo? É aquilo ali que a gente chama as embaixadas das trevas, né? Os pontos de contato. Talvez a pessoa te deu com mal intenção, mal intencionado, e você recebeu simplicidade e levou para a tua casa e guardou lá na tua casa, e talvez você está tendo problemas hoje que você nem tem noção. Quando eu preguei domingo sobre o assunto, tem que ficar um obreiro na porta, quando passar a pessoa querendo, chama para entrar. Aí o que acontece? Domingo eu joguei uma luz sobre os pontos de contato.
Eu sei que esse assunto já tem a ver. Eu estou dizendo que esse assunto mexe com o reino das trevas, porque a gente está entrando numa área perigosa, que é falar de coisas que o inimigo segura a gente. E esses objetos, eles servem de ligação com as trevas. Muitos objetos consagrados na Umbanda, Macumba, Umbanda, e nas seitas, e por aí vai. E que foram, você talvez recebeu por humildade ou simplicidade, e guardou na sua casa, e você não sabe o perigo que você tem corrido por causa daquilo. Só que o inimigo não quer que você saiba. O inimigo quer que você ache que é tudo normal. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Um dia eu fui dormir na casa de uma família, e estava dormindo, e eles estavam me contando, a mulher me contando da vida dela, como é que estava. Problemática, vida em dificuldade, estava caindo em pecado. E aí eu orei por ela. Aí de madrugada, eu estava dormindo na sala, de madrugada eu fui orar. Aí Deus foi e me mostrou um espírito, que me identificou-se com o nome de Baco, que é o Deus do vinho. Aí eu fui, Deus me mostrou. Aí eu chamei essa mulher e falei com ela, Deus me mostrou o espírito aqui, ela brava. Aí ela foi na geladeira e falou, pastor, vem aqui. Aí abriu a geladeira, quando abriu a geladeira, ela pegou uma jarra. E a jarra, ela tinha comprado vinho e colocado dentro dessa jarra, e ia uma turma para a casa dela. Estou falando de crente, estou falando de crente. Aí uma galera para a casa dela lá, aquele negócio de assistir filme, bater papo, e daqui a pouco servia um vinhozinho. Vinhozinho não tem nada a ver. Não. Aí servia um vinhozinho, nada a ver, isso é normal. Só que Baco não estava nem aí, se eles estavam conscientes ou não. Baco queria uma brecha. E resultado, o Baco entrou no meio e esse vinhozinho foi virando uma coisa mais forte. Só sei que até inícios de orgias começou a acontecer, né? Por causa de quem? Baco. Mas o inimigo, ele nunca vai entrar na vida de uma pessoa vestido de monstro. Ele vai vir com um sapato de algodão. O inimigo, ele não quer que você tenha interesse de saber que é o inimigo. Ele vem disfarçado. Porque se chegar na tua casa um bicho com um chifrão grande, com um tridente na mão, bater na porta da sua casa, você vai abrir? Por que não? Ele vai chegar bonito, aquele cara charmoso, elegante, né? E disfarçado, aquela mulher linda e maravilhosa. Vai chegar com um sapatinho de algodão, porque a Bíblia diz que ele se transforma até em anjos de luz, para enganar quem? Até Moisés, os escolhidos. Quer dizer, o objetivo do inimigo é enganar. Satanás vem para enganar. Então, querido, as pessoas que vivem, viu meninos, família fora comigo, deixa a mente para baixo. Aí, essa turma que vive não tem nada a ver, vive debaixo de um perigo muito grande. Eu prefiro um radical do que um liberal, porque o liberal é perigoso. O liberal é inocente demais, ele acha tudo normal. Só, querido, que o inimigo não está brincando. O inimigo não está nem aí se você está inocente ou não, ele quer brecha para entrar. Mas chega na tua casa lá um caruru que foi consagrado a Cosme, Damião, Daum, Exus Mirins. Ou chega na tua casa um arroz doce de festa de boiadeiro, ou qualquer outro tipo de comida. Chega na tua casa, alguém ofereceu, consagrou e mandou para sua casa para destruir sua família. Mas aquela pessoa que você acha que é seu amigo, que você acha que é sua amiga, o que está por trás daquela pessoa quer acabar com sua família. E daqui a pouco, quando você abre as portas, come aquilo ali, muitos nem têm o costume de orar. Eu estou falando
crente, não estou falando para descrente. Se fosse descrente aqui, a pregação era outra. Era arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. É outro tipo de mensagem. Eu estou pregando para crente. Então, o que acontece? O inimigo, ele vem, e aí tem muitos que não têm costume nem de orar por um copo com água, e quanto mais comida, nem. Aí não ora, come e tal, e muitas das vezes aquele espírito vem, aloja no estômago, provocando úlcera, gastrite, câncer. Muitos são trabalhos feitos, as pombagiras. Qual é o intuito? Para destruir o casamento, destruir as famílias. E aquele demônio entra, e muitos deles alojam no útero da mulher ou no ovário. E aquela pombagira vai ali, coloca um cisto, coloca um problema no ovário, no útero, que nunca cura. Nunca cura. Vai de médico, ora, faz exame, nunca cura. Toma remédio, toma aquilo outro, e aquela doença nunca some. Porque é uma doença espiritual. Entende? Então, às vezes as pessoas são muito simples. Aí quando fala de batalha espiritual, fala de. Eu sei que tem umas pessoas que me acham exagerado. Não é? Me acham até parente Cazuza. Exagerado. Mas não é que é exagerado. É que o reino espiritual, é tão real como é o nome. E o demônio, ele não está nem aí se você está inocente, ele quer entrar. Tem gente que são fascinados em assistir filmes de terror. São apaixonados por filmes de terror. Tem prazer em assistir filmes de terror, filmes de violência. Né? Aí depois quer sonhar com Jesus, quer sonhar com anjos. Né? Muitos gostam de assistir filmes pornográficos. Aí quer sonhar com anjos, não tem como. Não tem como. Né? São pessoas que gostam de assistir aqueles programas sensacionalistas, né? Que só sai sangue. E a Bíblia proíbe, manda tapar o ouvido para não ouvir falar do mal. A Bíblia tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do mal. Então, mas tem gente que são fascinados, são atraídos por aquilo, gostam de ver as desgraças dos outros. E aqueles caras ali que ficam apresentando aqueles programas, ele que fica entrevistando aqueles bandidos, aqueles negócios, eles estão vivendo da desgraça dos outros. Ou você acha que eles estão ali com pena da mãe que perdeu o filho, da mãe que o filho está preso, que estuprou alguém, que dentro da cadeia praticamente vai morrer, ou então vai virar mulher dos presos? Você acha que aquele cara que está entrevistando ele está preocupado com a mãe dele? Claro que não. Mas muitos gostam daquilo, faz uma aliança com aqueles programas, faz uma aliança de ficar assistindo a desgraça dos outros. E é nessas coisinhas que você acha simplicidade, é que o inimigo entra. E entra com um só objetivo: matar, roubar e destruir. Mas eu fui lá no centro espírita, na macumbaria, eu só dei uma puladinha lá dentro, mas eu nem fiquei. O inimigo não está nem aí se foi uma puladinha, meia puladinha, um pezinho só. Ele quer uma oportunidade, uma brecha para entrar. Todo fofoqueiro tem um demônio que fica alojado debaixo da língua dele, você sabe? Que é o espírito da maledicência. Fica cruzado debaixo da língua dele, ou aquele demônio fica alojado ali, que leva a pessoa a falar dos outros, falar mal das pessoas, mas é um demônio que está nele. Está entendendo? E parece loucura essas coisas. Mas quando você começa a envolver em libertação, você começa a ministrar nas pessoas, fazer o pente fino, fazer uma libertação mais profunda, você começa a ver coisas que você assusta. São espíritos que trabalham. E os pontos de contato não são diferentes. Os pontos de contato existem sim. Muita gente perturbada da mente, porque pontos de contato estão alojados lá dentro. Hoje o dia inteiro, eu não saí de casa hoje. Eu fiquei o dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro no meu quarto, orando, clamando, pedindo a Deus, para Deus abrir os teus olhos, para você entender o que eu preguei domingo, para você trazer, para Deus não deixar o diabo te enganar e você segurar as coisas lá na tua casa. Eu clamei ao Senhor o dia inteiro hoje, eu nem saí de casa, e saí para o culto.
orando, pedindo Deus ter misericórdia, pedindo Deus para me mostrar, para me revelar, para Deus trazer anjos nesse lugar, para Deus ir na tua casa, para os anjos de Deus ir na tua casa, para Deus não deixar Satanás te enganar. Eu sei que Deus, Ele só age na vida de quem quer. Eu quero ler com você um texto. Tem dois textos que eu quero ver se dá para a gente dar uma pegada aqui hoje. Uma é sobre a morte de Raquel. Por que Raquel morreu? Raquel é mulher de... Quem lembra? Jacó. Raquel é mulher de Jacó. E Raquel morreu de parto. Morreu de parto. Não é isso? E por que Raquel morreu? A interrogação é: por que Raquel morreu? Raquel era a mulher do coração de Jacó, de Israel. Israel amava Raquel. No entanto, ela morreu. Mas por que ela morreu? Pontos de contato. Se você for estudar a história, você vai descobrir que Raquel tinha pontos de contato dentro de casa. E Jacó mandou um decreto, e Jacó falou assim, quando Labão foi atrás, Labão falou: olha, vocês pegaram os meus pontos de contato, que eram os deuses, objetos. Aí Jacó falou: aqui mesmo não, ninguém pegou não. Labão falou: pegou sim. Jacó não sabia que Raquel, que ela tinha escondido debaixo da... Disse que estava menstruada e colocou debaixo da roupa e sentou em cima de uma cela de camelo. E aí quando Jacó não sabia, Jacó falou assim: então, se alguém pegou, se tem ponto de contato nesse arraial, que essa pessoa morra. Quando ele liberou o decreto, a mulher dele morreu. Ele não sabia o que era, ela morreu de parto, mais uns capítulos na frente. Mas eu quero ler outro texto que é sobre Acã. Acã, que está no livro de Josué, capítulo 7. No capítulo 7 de Josué, veja bem, Josué foi um grande guerreiro. Josué foi um cara extraordinário, um cara que comandou o exército de Israel para conquistar a terra prometida. Josué foi, juntamente com Caleb, os únicos que saíram do Egito e conseguiram chegar à terra prometida. Os únicos. Josué, ele conseguiu treinar um exército, e o exército de Josué era bom, era muito bom. E Josué estava vindo no deserto, conquistando muitos territórios, muitos povos, com batalha, com guerra, e ele ganhava todas. E aí você vai ver uma coisa interessante, que um tempinho atrás ele destrói um lugar por nome Jericó. Não foi isso? Entra com o exército, destrói Jericó, eles passam no Jordão, milagres tremendos. Aí eles chegam diante de um povo pequeno, por nome Ai. E então era como se tivesse ganhado várias guerras com cidades do tamanho de Salvador. Ganharam várias guerras contra Salvador. Aí daqui a pouco perderam a guerra contra Conceição da Feira. Você tem uma ideia como que era? Eles ganharam várias guerras. Aí chegaram em cima de uma cidadezinha pequena, que tinha poucas pessoas. Eles perderam a guerra. Josué ficou indignado. Josué, meu Deus do céu, o que é que isso aconteceu? E Josué, ele se prostra, ele começa a orar, ele começa a buscar Deus, e ele fica o dia inteiro querendo saber de Deus por que eles perderam. O que acontece, Silas? Aí Deus vai e mostra a Josué: tem coisas abomináveis no vosso meio. Josué não sabia, Jorge. Josué nem tinha noção que alguém estava com pontos de contato no meio do arraial. Josué fica indignado: não, Senhor. E Deus diz: ó, tem coisas condenadas no vosso meio, tem coisas
condenadas em vosso meio. Aí a história é mais ou menos assim, eu quero que você leia comigo. Diz assim, versículo 1 do capítulo 7 de Josué: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subam e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade, a terra Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e aferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais, leia comigo essa frase, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Aí o versículo 5: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na cidade, na descida. E o coração do povo, o que aconteceu? O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, versículo 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizeram condenado. Já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Você viu que o Senhor diz: não podereis resistir enquanto não vos eliminar. Aí vai ser 14: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Versículo 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá,
Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, versículo 19, diz Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, olha, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejados, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar chama Vale de Acor, até ao dia de hoje. Tudo certo? Você viu aí? O que acontece? Ele rouba os objetos, está pegando, Antônio, e guarda na terra. O que acontece? Toda Israel estava perdendo, irmão. Israel estava perdendo uma guerra contra poucas pessoas, enquanto outros, muitos exércitos fortíssimos, eles estavam prevalecendo. Mas quando começaram a esconder, quando esse homem escondeu os pontos de contato dentro da sua tenda, todo o arraial ficou comprometido. Por quê? Porque naqueles objetos tinha um ponto que ligava as trevas. Tinha a capa babilônica, coisas terríveis, e ele tinha guardado. Tinha coisas de valores, tinha ouro, tinha prata. Não eram coisas baratas, eram coisas que tinham valores. E o Senhor diz: olha, tem coisas condenadas em vosso meio. E é interessante que eles pegaram as coisas e levaram até Josué para ser destruído. E o Israel estava perdendo a batalha contra pouquinha gente. Por quê? Por causa do ponto de contato. Então tem coisas que acontecem nas casas que ninguém explica. Casa de crente, coisas que acontecem que ninguém explica. Pessoas que vivem constantemente em grande aperto, vivem constantemente em briga, em contenda, em confusão, em desgraça, em dever aos outros, em dívidas intermináveis, vivem em doenças intermináveis, vivem em problemas intermináveis, briga com o vizinho, fica de mal com o vizinho, de mal com o outro, é indesejado, é rejeitado, é reprovado diante das pessoas, e ninguém sabe por quê, ninguém entende o porquê. São pessoas que nunca conseguem ter um relacionamento sólido, estável, porque estão presos. Muitos estão presos nos relacionamentos passados, nos namoricos passados, nas vidas passadas, e muitas vezes são objetos que estão travando ali dentro, mas são coisas de valor. Muitos estão presos por CDs, estão presos por DVDs, estão presos por livros, estão presos por roupas, estão presos por casas,
estão presos por terreno, estão presos por coisas que foram adquiridas muitas vezes por fraude, por engano, por mentira. Tudo que adquiriu por mentira tem legalidade de Satanás na casa. Tudo que entrou mentira na tua vida tem trevas. Tudo que não é verdadeiro, que não é respeitável, que não é justo, que não é amável, que não tem louvor a Deus, tem coisa errada. E Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, porque nós vamos conquistar 9 estados. São 9 estados que Deus colocou nas nossas mãos para ser conquistados, mas nós não podemos avançar enquanto houver pendências, enquanto algo nos travar, não podemos avançar. Querido, hoje é uma noite de uma definição na tua vida. Você veio aqui hoje e Deus quer que você se defina. Deus quer você por inteiro. Olha, eu sou profeta do Senhor e eu digo pelo Espírito de Deus: Deus não quer mais você dividido. Deus não quer mais que você fique uma pessoa dividida. Hoje é o dia do boom da tua vida. É o dia de você pôr um ponto final. Deus tem ciúme, o Espírito de Deus tem ciúme, sabe, de nós. Que vai Deus é carente? Não, é um zelo extraordinário que Deus tem por nós. E Deus tem um zelo tão grande que Deus não suporta mais você ficar dividido, querido, por causa de coisas, às vezes até de pessoas. Deus não divide. Deus não quer você dividir você com ninguém, com nada. Deus quer você todinho para Ele, todinha para Ele. Deus quer você, Deus não quer abrir mão de você, porque Deus te ama, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque Deus tem algo grande na tua vida, Deus tem algo extraordinário para fazer através de você. E o Senhor te diz: até aqui você tem me atrapalhado, até aqui você não tem permitido. E o Senhor te diz: abre o espaço, porque eu quero andar com você, mas você tem colocado bloqueio entre mim e ti. E o Senhor te chama hoje: abra, desarme, abra. O que é mais importante na tua vida? São coisas ou Jesus? São pessoas ou Jesus? Vale a pena, querido, abrir mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de o que for, vale a pena abrir mão por amor de Jesus. Quem ama a alguém, ou alguma coisa, ou a si próprio, mais do que Jesus, não pode servir Jesus. Ele diz isso na palavra: quem ama a sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem ama pessoas mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mas como que eu amo o Senhor mais que tudo na minha vida, se a maior parte do meu tempo não é para o Senhor? Como que eu amo o Senhor mais do que a mim mesmo, se eu preocupo mais comigo do que com as coisas de Deus? Como que eu amo o Senhor mais do que tudo, se eu dou atenção a todo mundo e apenas 1% da atenção eu dou para Deus? E o Senhor te diz hoje: olha, há coisas condenadas em vosso meio. Que às vezes a pessoa fala assim: não tem nada lá em casa não, mas não, pelo menos nem parou para falar: Senhor, fala comigo, me mostra. Foi de madrugada, eu fui dormir, era 5 e pouco essa noite. De madrugada eu abri geladeira, armário, guarda-roupa, gaveta, tudo, Senhor, me mostra. Orando em língua, Senhor, me mostra. Tem coisa aqui, Senhor, o Senhor me mostra. Vem, Senhor, e olha que eu sou veterano do negócio. E você pensa que o meu saquinho não está aqui, não? Está aqui, eu fui primeiro. É um palhacinho que você ganha, é uma lembrancinha que você ganha, é um palhaço, é engano. Você sabia que palhaço é engano? É uma coisinha que você ganha, você guarda, inocentemente, guarda na sua casa, né? E às vezes são objetos que atraem demônios. São objetos muitas vezes, né?
uns coelhinhos da Playboy, que muitos ganham por aí, que não sabem nada, é uma cruz de Caravaca, uma cruz de São Cipriano, uma cruz ansada, e aí vai, que muitos têm, mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso foi minha bisavó que deixou para minha avó, que deixou para minha mãe, que me deu, não tem nada a ver. Aí quando você vai ver sua bisavó, sua avó, sua mãe, qual foi a história delas, aí você vai, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. Deus hoje te chama para entrar num novo nível na sua vida, um nível que você nunca imaginou, um nível que você nunca pensou na sua vida, um nível, irmão, de intimidade, de aconchego com Deus. Quando Josué veio clamar, Josué botou o bocão no pó e falou: Senhor, o Senhor falou: tem coisas condenadas, irmão. Qual é a área da sua vida que não rompe? Qual é a área da sua vida que você tem dificuldade? Qual é a área da sua vida que você não consegue ser feliz? Jesus diz: eu vim para dar vida e vida abundância. Mas por que eu não estou vivendo essa vida com abundância? É isso que o Senhor quer te mostrar. É isso que o Senhor quer tirar as escamas dos teus olhos. Amém, Senhor. E te mostrar as coisas. Existem demônios específicos que trabalham na cegueira das pessoas. Existem espíritos específicos que cegam as pessoas. E quando a ficha cai, já viu quando a pessoa fala: a ficha caiu? Já viu isso? Não é que a ficha caiu, foi que você deu ouvido ao Espírito Santo. Quando você está ouvindo o Espírito Santo, você fala assim: meu Deus, como que eu não vi isso antes? Meu Deus, como que eu não vi isso antes? Porque o inimigo, ele vem de uma forma tão terrível que ele hipnotiza a pessoa. A pessoa fica hipnotizada. E 1000 pessoas podem chegar e mostrar: está errado, mas você está totalmente hipnotizado por uma ideia, por uma coisa, por uma pessoa, por uma situação. É isso hoje que Deus quer te descortinar, quer abrir, quer te mostrar. Não importa se você tem 1 ano de crente, 2 anos, 1 mês, 5 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. O que importa é você hoje ver o nível da tua intimidade com Deus, o nível do teu andar com Deus, o nível da tua felicidade com Deus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E é isso que acontecia, isso que nós estamos pregando, falando, ensinando. Eu sei que o inimigo ele cega a pessoa, ilude. Não tem nada a ver, tem isso não, isso é exagero. Eu sei disso tudo. Sei disso tudo. O inimigo atua assim. Você sabia que tem até roupas específicas de demônios para atrair homens, atrair mulheres. Deixa eu te falar uma coisa para encerrar, só para lembrei disso aqui. Existem específicos, demônios específicos, que trabalham na área da lascívia. Que é isso? Ele leva certas mulheres a se vestirem de uma forma que desperta sensualidade, que desperta desejo em homens. Esses demônios, eles fazem as mulheres serem verdadeiros objetos de prazeres de homens. Então elas que ditam, esses demônios que ditam, então a mulher veste certas roupas que chamam a atenção dos homens. E os homens são despertados pelo aquilo que vê. Todo homem é assim, desperta pelo aquilo que ele vê. Como as mulheres são despertadas mais pelo aquilo que ouve. Por isso que o demônio usa uns abençoados para ir com aqueles chavequinhos, né? Com aquelas conversas bonitas para tapear a mulher, que a mulher está mais ouvida. Agora o homem não, o homem bate o olho, fica de olho. E aí quando uma mulher se veste indecentemente, olha só isso, se veste indecentemente e vai na rua, ela está com espírito de sensualidade. O espírito da lascívia trabalha nisso. Aí passa um homem e começa a desejar aquela mulher, começa a desejar, e o espírito vai trabalhando, o espírito da lascívia. Daqui a pouco esse homem vai pensando naquela mulher e vai lá para o banheiro ou para onde for e começa a masturbar pensando naquela mulher.
que está acontecendo no reino espiritual? Ela liberou o espírito de sensualidade. O espírito de lascívia pegou aquilo ali e jogou naquele homem que já tem tendência a isso. E aquele homem vai desejando a mulher e se masturba. E então na masturbação dele, ele derrama o sêmen dele no altar das pombagiras. E ele faz uma aliança com aquela pombagira e envolve aquela mulher. Aquela mulher não vai, dificilmente vai cair nas mãos daquele homem, mas cai nas mãos de outros homens, que o próprio demônio já faz a intriga. Daqui a pouco ela está jogando nos braços de um, aí é usado por um homem, usado por outro, usado por aquele outro, quando não fica grave. E aí entram muitos demônios que se passam em relações sexuais. Mas tudo começou com o quê? Com apenas uma roupa. Mas gente pensa que isso é loucura, não é bem assim, meu irmão. Então é como? Me ensina, eu quero aprender com você. Porque assim a Bíblia ensina assim. Esses demônios trabalham de uma forma feroz. Por quê? Porque ele quer deixar crente boca aberta dentro da igreja, como eu digo, crente sonso. Crente sonso, boca aberta, que não sabe nada. E aí esses demônios montam em cima das costas deles e ficam. E ele fica sendo, lá como lá na macumba chama, cavalos do inimigo. É assim? O cavalo do inimigo, aquele que o demônio manifesta dele, ele se torna um cavalo, um aparelho. Aí o que acontece? Esses demônios fazem assim e crentes também. São os crentes, não tem nada a ver. Só que eu estou começando a pregar aqui coisas radicais, que te levam à santidade. E eu sei que eu estou mexendo no reino espiritual, e eu sei que o inimigo não está nada satisfeito com o que eu estou pregando. E o inimigo já sabia que eu ia chegar até aqui. Por isso que foi tanta luta até aqui, e não penso que vai ter pouca pela frente, vai ter, sempre vai ter. Mas não podemos deixar de pregar a verdade. Amém? Eu seria um irresponsável se eu não te ensinar isso. Eu seria o cara, o mais irresponsável do mundo se eu não te ensinar isso. Porque se Everton, quando era da sua idade, tivesse aprendido isso que eu estou te ensinando, Everton não tinha passado tantos problemas na vida. Não é verdade, Everton? Está vendo ele confirmando lá? Entendeu, tio? Então, é hora de vocês, esses meninos aqui, eles chegaram cedo. Nós já fizemos intercessão hoje, não foi? Eu cheguei aqui, né? Esse 7, ia dar 7, eles já estavam aqui. Nós demos as mãos, nós oramos por vocês, não foi? Oramos por vocês. Aqui de mãos dadas, nós 4. Esses 3, nós 4. Depois nós abrimos a Bíblia no livro de 1 João, nós lemos, não foi? Lemos 2 capítulos do livro de João. E aí depois começamos a orar. E eles aqui estão sentados ouvindo essa palavra. Eu estou vendo no brilho dos olhos deles a fome de Deus. E eu vou preparar vocês para ser tochas de fogo nas mãos do Senhor. Amém. Aí eu cola em mim, vocês colam em mim, não me deixa sossego. Vai em minha casa, vai lá, pastor, vem aqui, vem almoçar com o Senhor. Aí você vai jejuar, tá? Aí você vai sentar comigo. Não, aí eu quero, não só vocês que estão aqui, não só eles, mas todos os outros jovens, viu, Tião? Todos os jovens, adolescentes, colhem em mim. Não, pastor, eu quero aprender, eu quero estar com o senhor. Nós vamos sentar, nós vamos varar a noite, nós vamos ficar o dia, eu vou te ensinar. Para quando você chegar na minha idade, se Jesus não voltar antes, você chegar na minha idade, quando você subir no altar. Amém? O segredo, eu estou vendo o brilho nos olhos dele. Isso é fome de Deus. Nem todo mundo tem isso. Nem toda. Na casa tem vasos para honra e para desonra. Deus é fiel e é verdadeiro. E essa noite eu quero te desafiar a se jogar no Senhor. Amém? Amém? Amém. Olha para a pessoa do teu lado e você está preparado para abrir mão de tudo por amor a Jesus. Não, diga, olha nos olhos, você está preparado. Você está preparado para abrir mão de tudo por amor a Jesus. Tudo. Tá? Então embarque nessa viagem junto comigo.